processo. Vamos lá, gente, será que você pode dizer mais forte? Diga, o processo tem propósito. Mais uma vez, diga isso, o processo tem propósito. Sabe, eu acho muito interessante a palavra processo. E na verdade, quando nós falamos sobre processos, eu não sei você, mas automaticamente no meu coração é gerado uma certa resistência. Todas as vezes que nós estamos escutando sobre processos, algo acende no nosso coração, e você vai concordar comigo que geralmente a palavra processo não gera algo muito positivo em nós. Agora, por quê? Porque processo é uma coisa extremamente recorrente na nossa vida, independente se você serve o Senhor, se você não serve o Senhor. Todos nós estamos sujeitos a processos. Quer ver só uma prova disso? Quantos aqui, esse ano, 2025, você passou ou está passando por pelo menos aí uns 2 ou 3 processos na sua vida? Deixa eu ver você, levanta sua mão bem alta. Tá bom. Quantos aqui passaram um pouquinho mais de 2 ou 3 processos no ano de 2025? Deixa eu ver você. Quer ver só uma pergunta? Quantos aqui passaram tanto processo que você tem uma quantidade suficiente para doar para a pessoa que está do seu lado aí? Processo é a coisa mais natural. E você pode ser ungido que você for, você pode ser bonito que for, processos fazem parte da nossa trajetória. Agora, existe algo que é muito curioso, porque se eu perguntar aqui agora para você, quantos aqui gostariam de passar mais uns 5, 6 processos até 2026? A maioria vai falar, está amarrado. Eu não quero, está amarrado, Deus me livre. E é uma reação super natural. Os processos fazem parte da nossa vida, muitas vezes não são agradáveis, na verdade a sua grande maioria, e muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, por favor, nos isente dos processos da vida. Agora, eu quero trazer uma concepção importante do significado da palavra processo. A palavra processo no original vem do latim, processus, e essa palavra, a explicação original da palavra processo é, primeiro, avanço. Segunda coisa, progresso. Terceira coisa, movimento constante para frente. Então, quando nós olhamos para a palavra processo, nós percebemos que, na verdade, processo não é tão ruim assim. O momento e a maneira de vivermos o processo pode ser difícil, mas processo significa movimento constante para frente, progresso, crescimento. Eu falei aqui, quantos aqui gostariam de pelo menos mais uns 5, 6 processos esse ano? 3 pessoas levantaram a mão, mas quer ver a prova disso? Quantos aqui querem crescer no ano de 2025 até 26? Levanta a mão aí e fala amém. Se eu levantar a mão, o crescimento vai para o seu vizinho aí, tá bom? Quantos aqui querem crescer, avançar, progredir e viver a plenitude do que Deus tem para você? Todos nós. Agora, o importante disso é você entender que não existe crescimento sem processo. Não existe avanço sem passar pelas etapas que são necessárias para nós. E dentro disso, nós temos uma revelação muito clara, que o processo sem o entendimento, muitas vezes é desperdício, mas o processo com o entendimento tem propósito. Existe um propósito por trás de cada processo que nós estamos vivendo. E talvez você está sentado aqui, e é engraçado isso, porque eu orei para estar aqui nessa noite, e eu senti do Senhor claramente, fale sobre isso. Talvez é para uma pessoa que está aqui, mas se você está passando um processo, eu posso dizer, se a sua vida está nas mãos do Senhor, com toda certeza, o seu processo tem um propósito. Agora a grande pergunta é, o que eu tenho que entender com isso? Para onde eu vou com os meus processos? E é tão difícil isso, gente, porque muitas vezes nós estamos olhando para o processo, e o processo é tão grande para nós, que nem vontade de entender do Senhor o que Ele tem, a gente tem. Nós vamos falar, pelo amor de Deus, Senhor, nos ajude aqui. Nós não queremos entender, mas mais uma vez eu quero afirmar, os processos possuem um propósito. Aquilo que você está vivendo hoje, tem um propósito maior. E hoje eu quero então estudar à luz da palavra com vocês, o que está lá em João capítulo 11, versículo de número 1, acompanhe a leitura comigo. Havia um homem chamado Lázaro,
Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Você conhece essa história, mas eu confesso que por muitas vezes eu estava lendo essa história e um ponto de interrogação surgia no meu coração. A Bíblia diz e narra a história de uma família, Lázaro, Marta e Maria. Chega um momento, escute isso aqui por favor, porque o Senhor quer falar com você nessa noite. Chega um momento onde Lázaro estava muito doente, e naquele momento, Marta e Maria apelam ao Senhor dizendo: Senhor, Lázaro está doente. Nós não falaríamos com o Senhor se essa doença não fosse de verdade. Existe algo que está acontecendo que foge do nosso controle. E naquele momento, Marta e Maria começam a apelar, e elas apelam tanto à resposta do Senhor, que elas vão dizer o seguinte: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, preste atenção, igreja, não é um apelo comum. Uma coisa é alguém chegar para você ali na rua, na hora que você está passando no semáforo, e a pessoa dizer: por favor, me dá uma moeda. Outra coisa é quando alguém que você ama, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, o seu melhor amigo, vira para você e fala o seguinte: eu estou pedindo, por favor, me ajude. Não é qualquer pedido, é um pedido genuíno. Agora, o mais curioso dessa história é que quando Marta e Maria apelam a Jesus dizendo: por favor, Senhor, intervenha nos meus processos, a Bíblia diz que Jesus, ele fica mais 2 dias onde estava, e ele não responde o pedido. E talvez a sua pergunta, como foi a minha pergunta: como pode Jesus escutar a nossa oração, escutar o nosso clamor de socorro, escutar o pedido de Marta e Maria e Jesus não fazer nada? Como pode ele dizer que ele amava tanto e ele não faz nada? E nessa história tem muitas coisas que até parecem de certa forma incoerente, porque a Bíblia está dizendo, eles apelam e Jesus não vai, Jesus não responde. Talvez você já se questionou: por que eu estou clamando ao Senhor e o Senhor não fez nada? Eu estou pedindo e eu não estou vendo a resposta. Agora, tem uma outra coisa que é curiosa nesse texto: como pode Deus permitir com que aquela doença progrida? Marta e Maria apelam pela primeira vez no momento que Lázaro ainda estava doente. Senhor, ele está doente. Jesus não faz nada. E aquele resultado daquele processo não para na doença, pelo contrário, aquele processo termina em morte. Como pode Deus fazer isso? São perguntas que começam a surgir quando nós estamos passando pelo processo. Agora, a última pergunta que eu faço é: como pode Jesus falar, essa doença não terminará em morte, e Lázaro morre? Onde está a revelação disso? Como pode Deus dizer para mim que Ele vai fazer tantas coisas na minha vida, e eu estou vendo a minha vida ir para outro caminho? Você já passou por alguns momentos como esse? Você já fez perguntas como essas, ou é só eu que estou fazendo lá em Campinas? Eu já fiz essas perguntas e eu estou dizendo: Senhor, como? Agora a resposta para tudo isso está no versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, porém é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que Jesus está dizendo é: eu estou vendo esse processo, eu estou vendo a sua dor, mas existe algo maior por trás da dor que você está passando.
Você não vai enxergar hoje, e Jesus diz: fique tranquilo, porque essa doença não terminará em morte, pelo contrário, é para a glória de Deus. É como se o Senhor olhasse para as nossas dores e as nossas situações e falasse o seguinte: fique tranquilo, isso aqui vai dar certo, mas o processo tem um propósito: trazer glória ao nome de Deus que é soberano nas nossas vidas. Existe um propósito para cada processo que nós estamos vivendo. Agora, tem uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz: Jesus amava Lázaro, Marta e também Maria. Como é que pode a Bíblia dizer? Porque você tem que entender, a Bíblia é perfeita, gente. Ela é profunda, por isso nós temos que ler a profundidade da palavra. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Agora, fica uma pergunta: como é que pode, mesmo Jesus nos amando, Ele permitir certos processos na nossa trajetória? Agora, aí entra uma grande revelação: o amor de Deus pela sua vida não te isenta de processos. Pelo contrário, o amor de Cristo sobre a sua vida traz significado para cada processo que você vai passar nessa trajetória. Eu nunca vi o amor de Deus nos isentar, da mesma maneira que eu nunca vi o amor de um pai, porque o pai ama dizer ao filho: eu vou te proteger de não ter nenhuma experiência nessa terra. Pelo contrário, é porque eu te amo que eu permito certas coisas acontecerem na sua vida. O amor de Deus traz significado para os nossos processos. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E com isso eu quero afirmar: existe um propósito para o nosso processo. Agora, essa história, ela continua. Acompanha comigo lá em João capítulo 11, versículo 11. João 11, 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. Fala comigo bem forte: adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, porém, vamos até ele. Diga mais uma vez: o processo tem propósito. Tá. Agora, tem uma primeira coisa que nós precisamos entender dentro dos processos do Senhor. E o primeiro entendimento, claro, é que nem sempre nós vamos entender a maneira que o Senhor está fazendo o que Ele está fazendo. Sabemos que existe um propósito, mas nem sempre nós vamos entender. A Bíblia está dizendo que após Marta e Maria clamarem, Lázaro morre. E então Jesus chega para os seus discípulos e ele vai dizer a primeira coisa. Preste atenção, pessoal. Vamos até Lázaro, porque Lázaro está dormindo. Naquele momento os discípulos olham e falam assim: não é possível. O bicho tem um sono tão profundo que a gente vai ter que viajar para acordar ele. Eles não entendem. Na cabeça deles, Jesus estava falando sobre um sono natural, mas Jesus estava dizendo: Lázaro morreu. Você precisa entender, igreja, atitude. Preste atenção no que eu vou dizer. Nem sempre nós vamos entender como Deus trabalha. E a primeira coisa que nós vemos nessa história é que quando Jesus ele comunica sobre o processo de Lázaro, os discípulos entendem exatamente outra coisa. Porque a maneira de Deus comunicar dentro dos processos não é a maneira que muitas vezes nós entendemos. A maneira que Deus fala com a gente através dos processos, muitas vezes, é de uma forma celestial, e nós estamos tentando traduzir isso de forma natural. Não tente entender todas as coisas que o Senhor está fazendo, até porque processo é avanço, é aprendizado, é crescimento, e não tem como você entender algo que você ainda não aprendeu. Naquele momento Jesus fala: ele dormiu, e os discípulos: se ele dormiu, ele acorde. Jesus está falando: vocês não estão entendendo a minha linguagem. Deus trabalha dentro dos nossos processos através de uma linguagem que muitas vezes nós não vamos entender.
É por isso que muitas vezes nós estamos confundindo dentro dos nossos processos silêncio de Deus com abandono. É por isso que muitas vezes nós estamos achando que Deus não gosta da nossa vida, sendo que na verdade a correção é a maior prova de amor do Senhor. Muitas maneiras que o Senhor está tentando comunicar, não entra no nosso entendimento natural e humano. Por quê? Porque nem sempre nós vamos entender. Não é todo lugar que você vai entender, e eu tenho visto muitas pessoas que estão dizendo: Senhor, eu quero viver os seus processos, eu quero ir em direção ao que o Senhor tem para mim, mas Senhor, eu só vou fazer isso, e só vou dar o passo para fora do barco, se eu entender tudo que o Senhor está fazendo. Desde quando na palavra dele nós estamos vendo grandes homens e mulheres do Senhor, se movendo em passos de fé, diante de passos que eles entendiam? Nós não vamos entender tudo, e nem é a nossa responsabilidade entender tudo. A nossa responsabilidade é obedecer. Quantos aqui são pais e mães? Deixa eu ver você. Você sabe o que eu estou dizendo. O seu filho só deve te obedecer se ele entender entre linhas e linhas o que você está dizendo. Meu irmão, você é pai e mãe. Tem hora que você vai falar: faz, e o menino, para quê? Só faz. Pelo bem, por direção, por norte, nem sempre nós vamos entender. Quer ver outra coisa que nem sempre nós vamos entender? Fala comigo: os métodos de Deus. Nem sempre você vai entender o método de Deus. Uma coisa é a linguagem, outra coisa é o método. Você não acha curioso Jesus virar para os discípulos e dizer: Lázaro morreu? E aí os discípulos tomam um choque. Jesus! E aí Jesus diz, preste atenção: eu estou contente por não estar ali. Como é que Jesus vira para os seus discípulos e fala: estou contente com a morte de um grande amigo? Como é que Jesus se alegra com a morte de alguém que ele dizia: eu amo? Sabe como? Ele se alegra porque o método que ele trabalha nas nossas vidas nem sempre é o nosso método. Agora, grave isso no seu coração. Isso revela que Deus, Jesus, ele se alegra por não ter estado ali. Sabe por quê? Porque enquanto todos estavam clamando por uma cura, o plano de Jesus não era curar, mas o plano de Jesus era ressuscitar. E às vezes nós estamos esperneando: eu quero, Senhor, não aguento mais. O Senhor está falando: calma, porque se eu estiver aí, eu vou te curar, mas o meu desejo não é curar, o meu desejo é ressuscitar o que está morto. Se Jesus estivesse com Lázaro quando ele estava doente, possivelmente ele teria curado, mas tem muita coisa que o Senhor Jesus está dando 2 passos para trás, está falando assim: espera, sabe por quê? Porque eu vou revelar algo em você, que você ainda não tem entendimento. Ele vira para os discípulos e ele vai dizer: para o bem de vocês que eu não estou ali, porque agora era um novo nível de revelação. Tem muita coisa que nós vamos viver um novo nível de revelação se nós obedecermos os métodos que o Senhor está trabalhando. Agora, quantos querem passar por uma situação de morte? Nem sempre nós vamos entender. Diga para a pessoa que está do seu lado: faça uma cara de profeta, mas tem que ser um profeta com unção, tá bom? Fala assim: você não vai entender todas as vezes. Pula comigo para João capítulo 11, versículo 30. João 11, 30, a história continua, preste atenção nisso. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia para o sepulcro para ali chorar. Preste atenção nisso. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Segunda coisa que eu percebo nessa história: nós sabemos que existe um propósito para os nossos processos, mas a segunda coisa, igreja, preste atenção e grave isso no seu coração: nós precisamos buscar e nos render ao Senhor
mesmo diante dos nossos processos. A Bíblia diz que Lázaro morre, Maria então fica sabendo que Jesus estava vindo, então preste atenção, porque Jesus nem tinha chegado no seu destino final, Jesus estava no caminho, e a Bíblia faz questão de dizer que Maria, sabendo disso, ela corre em direção ao Senhor, ela busca o Senhor, e vendo Jesus, ela se prostra. Escuta isso aqui, ela chega diante do Senhor, ela vai até o Senhor, e ela se prostra. Vamos ser sinceros, gente, como é que estava o coração de Maria nessa hora? O que estava passando na cabeça dela, sendo que o irmão dela tinha morrido? Quantos apelos ela tinha feito para Jesus e Jesus não tinha respondido? Ali era a definição da última coisa que poderia acontecer, a morte. E diante de todo esse processo, a Bíblia diz, Maria vai até Jesus, Maria busca Jesus, vendo Jesus, ela se prostra, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que a gente aprende com isso? Quantos aqui estão passando um processo hoje, independente da área, do tamanho, da proporção? Levante sua mão rapidinho comigo. A minha pergunta é, será que eu e você podemos continuar buscando o Senhor e nos prostrando ao Senhor, mesmo que o nosso processo não seja resolvido? Porque muitas vezes nós estamos condicionando a nossa busca ao Senhor pela bênção que o Senhor está derramando sobre nós. Muitas vezes o nível e a violência e a profundidade do nosso desejo pelo Senhor é condicionado por quão organizada a nossa vida está. Sabe uma coisa que eu fico pensando? O Senhor é um bom Pai, Ele é misericordioso, mas eu fico pensando, se nada daquilo que eu tenho como desejo, inclusive dentro do meu ministério, que é para o Senhor, se nada acontecesse, será que eu continuo até o final da minha vida sendo fiel e buscando a presença do Senhor? Vamos ser um pouco mais prático. Será que a nossa adoração aqui no culto, esse momento de adoração que por sinal, muito forte, parabéns pessoal da adoração, estava muito forte, mas a minha pergunta é, será que nós estamos adorando ao Senhor com tudo que nós podemos, independente de como nós chegamos esse domingo? Só Deus sabe como você chegou aqui. O que nós não podemos é dizer, Senhor, eu te busco e eu me rendo, eu me prostro, eu coloco a minha vida, somente se o Senhor fizer o que eu quero. Maria vai até Jesus e diz, eu me prostro, mesmo que os processos não estão sendo resolvidos. O Senhor nos convida nessa noite, igreja, o Senhor nos convida nessa noite a voltar aos pés do Senhor, independente da situação que nós estamos passando. Busque o Senhor. Ele continua dizendo no capítulo também, de número 11, versículo 33, preste atenção nisso. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Responderam eles. Versículo 35 é um ótimo versículo se você não sabe nenhum versículo decor. Hoje você vai decorar um versículo comigo, tá bom? Versículo 35, Jesus, pronto, decorou um versículo, olha que crente que você é. Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Igreja Batista Atitude, só escute um pouquinho aqui comigo. Preste atenção nessa afirmação. Jesus chorou. Mais uma vez, escute isso no seu coração, não no seu ouvido. Jesus chorou. Você tem ideia do que é Deus, 100% homem, 100% Deus, chorar vendo a morte de Lázaro? Agora, tem uma coisa que eu fico impressionado por que Jesus chorou? Vamos voltar ao versículo. Jesus lá no começo do processo, Jesus ele disse aos seus discípulos, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu pergunto e responda sim ou não, Jesus sabia o final dessa história, sim ou não?
Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, sim ou não? Jesus tinha poder para fazer aquilo, sim ou não? Agora, essa é a minha pergunta: se Jesus sabia do final da história, por que ele chorou? Sabe por quê? Se você estiver anotando, anote isso. Saiba que o Senhor Jesus, Ele se preocupa com você. E aqui eu não estou pregando um evangelho para facilitar, eu não faço isso, eu não sou disso. Mas nós temos que entender, o Senhor Jesus, Ele não somente quer trazer o resultado para o seu processo, como o Senhor Jesus quer fazer parte do processo que você está vivendo. O Senhor sabe o final da sua história, mas o interesse do Senhor não é simplesmente dizer, fica tranquilo, eu sei onde vai dar isso. O desejo do Senhor é, eu sei onde vai dar, mas eu choro com você durante o processo que você está vivendo. Eu participo da sua dor, eu participo das suas vitórias, eu quero participar das suas escolhas, dos seus sonhos, das suas decisões, das suas mudanças, da sua transformação. O desejo do Senhor nunca foi somente trazer o resultado. O desejo do Senhor é, eu quero participar com você. Jesus chorou. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu nasci dentro da igreja, a vida inteira, eu já nasci sendo filho de pastor, minha vida inteira dentro da igreja, e se nós não tomarmos cuidado, conforme nós estamos dentro da igreja, nós perdemos a noção de que Cristo Jesus, Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a entrar nessa loucura de vida, que você vai concordar comigo, não está ficando mais devagar, está ficando cada vez mais rápido o tempo, sim ou não? Está ou não está passando rápido o tempo? Acabou o ano, tá, gente? Já era. Agora só depois do carnaval. O tempo está passando, e o que nós não podemos perder de vista é o entendimento claro que o Senhor se importa com o nosso processo. Senão daqui a pouco, sabe o que você está fazendo? Acordando todo dia, na fúria, para tentar resolver o que você tem que resolver, dormindo, chorando, falando o que eu posso fazer na minha cabeça, tentando criar planos, e o Senhor está dizendo, qual o momento que você achou que você estava sozinho? Você não está sozinho, o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com você. João 11, 38, pula comigo, vamos continuar a história. Deus está falando com você nessa noite? E nós vamos orar. João 11, 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Fala bem forte comigo, diga assim, tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. A quarta coisa que nós precisamos entender dentro dos nossos processos, todos nós carregamos processos, e o Senhor tem um propósito, mas existe um propósito que é importante para nós, e esse propósito para dentro do nosso processo é, todos nós temos que aprender a fazer a nossa parte diante dos processos. Jesus, ele chega, ele chora, ele diz, Lázaro morreu, eu vou ressuscitar, existe um propósito, só que é o seguinte, antes de eu operar o sobrenatural, ele vira para o povo que estava ali e ele fala o seguinte, tirem a pedra. Em momento nenhum, preste atenção, isso é muito forte para nós, em momento nenhum, Jesus exigiu que o sobrenatural partisse do povo que estava ali. Ressuscita o morto, Maria. Em momento nenhum ele disse nenhuma dessas palavras, mas ele vira e diz, eu vou ressuscitar o morto, eu vou operar o sobrenatural, mas tem uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer, Jesus pode fazer todas as coisas, diga amém. Jesus pode fazer todas as coisas, mas tem uma coisa que ele escolhe não fazer, a nossa parte. E diante disso eu fico preocupado dizendo, Senhor, será que nos meus processos é porque o Senhor ainda não está operando, ou será que tem coisa no meu processo que não foi resolvida porque eu não estou fazendo a minha parte? Porque tem muita coisa que o Senhor está dizendo,
É agora, eu quero operar o sobrenatural, o morto vai ressuscitar. Mas o Senhor está falando, tira a pedra, meu irmão. Faça a sua parte. Eu vou operar o que ninguém pode fazer, mas faça você aquilo que é sua responsabilidade. Agora, será que nós estamos passando por processos porque tem coisa na nossa vida que nós não fizemos? Eu te pergunto, qual é a sua pedra hoje diante dos seus processos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos prospera, manda os recursos. Eu fico pensando, você acha que o Senhor não pode mandar um recurso da noite para o dia para você? O Senhor pode. Agora, que administração financeira o Senhor vai encontrar em você? Não adianta nós falarmos, Senhor, nos prospera, mas eu não sou fiel ao Senhor. Nos abençoa, mas eu não tenho projeção. Talvez você está dizendo, Senhor, eu desejo viver algo novo, cura a minha vida. O Senhor está dizendo, tudo bem, eu posso te curar, mas será que você tem me buscado? Será que você tem aprendido a confiar em mim? Então nós temos que ficar avaliando quais são as pedras que nós temos que retirar. Será que a pedra que nós temos que tirar é o nosso caráter? É o nosso jeitão de ser? Talvez, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, talvez você está esperando um processo ser resolvido há 10 anos, o morto está lá dentro já dizendo, pelo amor de Deus, me solta daqui, e o Senhor está falando, mas o problema é que você é a pedra. Há 10 anos eu estou dizendo para você, muda, transforma, pensa diferente, me busca diferente, se entrega, se santifique, evolua, desenvolva. Eu não sei quais são as pedras, mas nós temos que entender, diante dos processos do Senhor, tem muita coisa que é minha responsabilidade e sua responsabilidade. E o Senhor está dizendo, tirem a pedra. Vira mais uma vez para a pessoa do seu lado aí, faça uma cara de profeta ungido. Deixa Deus te usar agora. Fala assim, tire as suas pedras. Amém. Quinto e último, e eu quero fechar com isso, nós vamos orar. João 11, versículo 40. João 11, 40. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Preste atenção nisso aqui. O segredo dentro dos nossos processos é crer. Fala comigo, crer. Nós precisamos crer. Jesus vira e diz, eu não falei para vocês, se vocês crescem, veriam a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso, escute isso aqui, mas disse isso por causa do povo que ali estava, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram no Senhor Jesus. Preste atenção, diante dos nossos processos, por favor, eu quero que você leve isso para o seu coração. Diante dos seus processos, creia que Jesus quer usar a sua história. Creia que Jesus quer usar o seu processo. Vamos para a história. Jesus chega, depois de tirarem a pedra, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração em alta voz. E nessa oração, ele faz questão de dizer, escute isso, Jesus faz questão de dizer, Senhor, estou orando por conta das pessoas que aqui estão. Não é por mim,
mas são as pessoas que estão aqui. E ele ora em alta voz. Ele poderia orar em silêncio, ele poderia fazer qualquer oração e estava tudo bem, mas ele faz questão de orar em alta voz, porque tinha um público ali. E naquele momento que Jesus, ele começa a orar, eu pergunto: quem passou pelo maior processo nessa história toda? Diga comigo, Lázaro. Diga comigo, Lázaro. Lázaro foi o que passou a maior parte do processo. Ele morreu. Naquele momento Jesus pega um processo, ele pega a história de Lázaro, e ele faz uma oração em alta voz. E na oração ele vai dizer algumas coisas. A primeira coisa, ele vai dizer: Senhor, eu sei que tu me ouves e que o Senhor me enviou. A primeira coisa que você precisa entender: o Senhor quer usar a sua história para que Ele mesmo seja revelado em quem Ele é. Os nossos processos apontam para alguém. Enquanto você consegue controlar a sua vida, enquanto você consegue viver aquilo que você mede, você pode ter um mérito, mas tem coisa que nós passamos na nossa jornada que é impossível na nossa mão nós resolvermos. E é nesse lugar que Jesus vai dizer: eu estou usando o seu processo para que as pessoas creiam quem eu sou. Tem coisa, meu irmão, que quando Jesus fizer na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: não é possível que é você. Eu te conheço, rapaz. Da onde veio isso? As pessoas vão olhar e vão dizer: quem está por trás disso tudo? E Cristo Jesus vai usar a sua história para que Ele mesmo seja glorificado através do seu processo. Mas existe uma segunda oração que Ele faz. Ele fala: Senhor, vamos curar Lázaro agora. E Ele então em alta voz diz: Lázaro, venha para fora. Segunda coisa, você tem que entender: o Senhor quer usar a sua história para trazer transformação para você mesmo. O final dos nossos processos é uma transformação na nossa vida. É dizer: eu era alguém e agora eu sou outra pessoa. Eu estava morto, agora eu tenho uma nova vida. O processo do Senhor sempre vai gerar transformação em nós, na nossa vida, na nossa história, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa trajetória, na nossa empresa. O Senhor, Ele tem um interesse em tocar e transformar através dos processos a nossa própria vida. A pessoa que melhor saiu nessa história toda foi quem? Lázaro. Ele ressuscitou. Cristo, Ele quer usar a sua história para transformar a sua própria história. Mas existe uma terceira coisa. Cristo Jesus quer usar a sua história, sabe para quê? Para trazer impacto para as pessoas que estão à sua volta. Ele quer ser revelado, Ele quer te transformar, mas Ele quer que a sua história transforme vidas que estão ao seu redor. É difícil ou não é difícil? Gente, nós estamos em casa aqui. É difícil ou não é difícil você passar pelo processo? Agora preste atenção: as pessoas não vão ser impactadas somente com as bênçãos que você contar. Olha, comprei um carro novo. A pessoa vai olhar para você e vai: olha, comprei uma casa. A pessoa pode até fingir que ela ficou feliz, ela não tem tanto impacto. Agora, você quer ver uma pessoa ser impactada pela sua vida? Mostre o que Cristo fez em você. Eu estava morto, agora eu vivo. Os judeus que ali estavam começaram a olhar para Jesus e dizer: agora nós estamos vendo quem Ele é. Você tem que entender que quando Cristo tocar na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: meu Deus, quem é você? Eu te conheço, eu sei do bairro que você nasceu, eu sei os seus pecados escondidos. Não é possível que você pode estar assim. E aí você está olhando: realmente é impossível pela minha própria força eu viver e fazer o que eu estou vivendo. Por isso a minha vida aponta para Cristo, e as pessoas que estão à minha volta vão começar a dizer: existe alguém por trás dessa pessoa. Eu te pergunto: quantas pessoas vão ser transformadas através do seu processo? Eu estou falando: Senhor, use os meus processos. E eu quero orar nessa noite, mas eu afirmo para você: o Senhor é
perfeito. Será que você pode crer comigo nisso? O Senhor é perfeito. Preste atenção. Sente como é que Ele é perfeito. Ele atrasou. Ele escutou o pedido. Grava isso aqui. Isso aqui eu estou fechando. Ele escuta o pedido. E a Bíblia diz que ele fica ali onde ele estava durante mais 2 dias. Quando ele chega até Lázaro, eles vão dizer: Senhor, como é que nós vamos tirar a pedra? Lázaro já está morto, já faz 4 dias. Quantos dias? Fala um pouco mais forte. Quantos dias? 4 dias. Na cabeça de muitas pessoas o Senhor atrasou. O Senhor errou o time. O Senhor errou o caminho, não é possível. Se perdeu no meio do caminho e chegou atrasado. Quantas vezes nós estamos achando que o Senhor está atrasado naquilo que Ele tem que fazer na nossa jornada? Mas eu afirmo para você, o Senhor é perfeito. E Ele é tão perfeito, preste atenção, que Ele sabia que existia um povo ali ao redor, e esse povo eram os judeus. E Ele sabia que os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, a alma da pessoa ficava ao redor do morto mais 3 dias. Então era até que comum, a pessoa morria, durante 3 dias ele ressuscitava do nada. Eles acreditavam que a alma ficava ao redor do corpo. Jesus olha para aquela história e Ele diz: espera. Eles podem acreditar que tem 3 dias. Então, como eu sou perfeito, eu não vou ressuscitar em 3, eu vou ressuscitar em 4, para que não haja dúvida, que não foi a medicina, não foi a estratégia, não foi o humano, não foi uma performance, não foi um pensamento, não foi uma sabedoria do mundo, não foi um recurso, não foi nada que fez o que poderia ser feito, porque somente Cristo Jesus poderia ressuscitar em 4 dias. O Senhor é perfeito em tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Sabe por quê? Porque existe um processo que é escondido, na verdade, dentro dos propósitos maiores do nosso Deus. Independente do que você está passando, existe um propósito. Existe um propósito. E nessa noite eu quero orar por você. Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Só feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te dar poucos segundos, com as suas próprias palavras. Começa a dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego os meus processos nas suas mãos. Eu coloco diante do Senhor tudo que eu sou. Vai dizendo isso, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com a banda, mas tem a ver com a palavra viva do Senhor no seu coração. Esqueça por um momento a pessoa que está do seu lado, e com as suas próprias palavras, começa a colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que você tem vivido hoje. Vamos lá, Igreja Batista Atitude. Vai dizendo ao Senhor, diga sem medo, diga com toda a verdade. Vai dizendo que você depende do Senhor. Vai dizendo que você necessita dEle. Vai dizendo que você confia no Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós precisamos do Senhor.